Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bom dia a todos aqui no nosso podcast Cevada com Plutônio, onde a gente procura tratar seu cérebro com muito carinho e a gente faz isso trazendo pessoas que têm muito conteúdo para dividir conosco sobre várias áreas de conhecimento. E hoje aqui a gente traz Rivelino Montenegro. Ele é um cientista, empreendedor e evangelista. Esse é um perfil bem interessante e eu acho que vai ser uma entrevista muito inspiradora para todos vocês. O Rivelino, ele é graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Ceará, tem doutorado em Físico-Química pelo Instituto Max Planck na Alemanha, e ele tem trabalhado seja como empresário, como consultor em diversas empresas na Europa, tá? Ele também trabalha especialmente na área do setor de tecnologia, na área médica, na área de produtos para a saúde, tá bom? Ele também é um membro ativo da Igreja Adventista, trabalha em algumas igrejas na Alemanha em especial e também trabalha em ONG, chamada L'Espérance, uma organização sediada na Alemanha que apoia orfanatos e escolas na África e América Latina. Eu acho que só esse currículo aqui já mostra bastante que temos uma pessoa realmente muito dedicada em tudo que faz. E eu vou pedir aqui para o Rivelino dar um alô aqui para o nosso público. Olá, Ednardo, obrigado pela apresentação aí. É um privilégio, cara, participar desse podcast e poder falar. Já escutei alguns, vocês estão de parabéns, excelente trabalho e será um prazer poder colaborar de alguma forma. E agora Alex, ele está aqui como nosso companheiro de mais um programa. Dê um alô aí, Alex. Alô, pessoal, tudo bem? Agora vou fazer o papel aqui de comentarista hoje nesse podcast, né? Realmente eu estou muito grato, muito feliz aqui que o Dr. Rivelino está conosco, né? Uma pessoa que já faz bastante tempo está conosco lá no grupo de cientistas adventistas, né? Participando desse movimento. Sempre faz inserções muito boas, agrega demais ao grupo, traz conhecimentos excelentes, né? Tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso, né? Então aumenta o volume e fica com a gente que vai ser realmente sensacional. Então, Rivelino, a primeira pergunta, vamos aqui numa ordem mais cronológica talvez, fale um pouco pra gente como foi sua experiência na academia, né? A gente viu pelo seu pequeno currículo aqui que você trabalhou na área de materiais, né? E é uma área muito inovadora, e eu gostaria que você explicasse isso, que área de materiais, como foi essa sua jornada acadêmica, tá? Como foi que você foi passar por esses caminhos aí? Cara, desde pequeno, eu queria ser cientista, né? E assim, a imagem que eu tinha de um cientista era aquele cara no laboratório de química. E então, quando eu queria estudar algo relacionado a isso, e eu lembro que na época, conversando com a época de fazer o vestibular, né, naquela época, falando dos anos 90, e eu estava pensando química ou engenharia química ou algo nessa área, e um amigo me falou: "Olha, tem uma nova engenharia dos materiais, e parece ser uma coisa que promete muito". E por sinal, esse meu amigo mora em Brasília, né, chama-se Herison. E ele foi ele que me indicou, né, a estudar engenharia dos materiais. Eu fui pesquisar e tal, achei interessante. Engenharia dos materiais, você lida basicamente, né, com modificações de materiais no estado sólido, enquanto a química lida muito com gases e líquidos. A engenharia dos materiais está muito preocupada com polímeros, né, com plásticos, com cerâmica, com vidros, com metais, né, tem a parte metalúrgica. Então, na época só 3 universidades no Brasil tinham engenharia de materiais, que era a Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, São Carlos, em São Paulo, e, se não me engano, o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. E aí, como eu sou do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Mossoró, eu fui para Campina Grande estudar lá e gostei demais, foi uma excelente época da minha vida. E ao terminar, eu fui trabalhar como engenheiro, de materiais numa empresa em Fortaleza, no Ceará, como, engenheiro na área de produção. Era responsável pela parte de plásticos. Era uma empresa que fabricava fogões, geladeiras, e tinha todo um setor de plástico que eu acabei tendo que liderar por
tempo, depois saí e fui à Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza mesmo, para fazer o meu mestrado. E eu queria muito sair do Brasil e fazer um doutorado fora, né? Eu queria ter essa experiência fora. E depois de mandar 1 milhão de currículos e não receber nenhuma resposta, me mudei para Brasília. Enquanto eu estava em Brasília, recebi uma carta do Instituto Max Planck me convidando para fazer o doutorado na Alemanha. E eu vim embora, não falava nada de alemão, absolutamente nada. Mas foi uma excelente experiência. Depois assim que eu terminei o doutorado na Alemanha, me mudei para Toronto, no Canadá, onde eu fiz o meu pós-doc. E lá no pós-doutorado que eu entrei na área médica. Então, a minha vida acadêmica se resume nisso. Durante o meu doutorado, para poder botar mais um contexto aqui, ou melhorar o contexto, durante o meu doutorado eu trabalhava com nanopartículas, desenvolvimento de nanopartículas, e agora recentemente, durante a pandemia, surgiram todas essas conspirações, né, essas teorias da conspiração aí, que essas nanopartículas vão fazer isso. E eu trabalhava com isso há mais de 20 e tantos anos atrás. Eu trabalhava desenvolvendo nanopartículas. A primeira parte do doutorado era na área eletrônica, mas como parte do meu doutorado nós podíamos utilizar essas nanopartículas para a área médica, então eu me interessei. E foi aí que eu me mudei para Toronto para entrar na área de biomedicina, bioengenharia, e depois entrei no mundo das empresas, desenvolvendo tecnologia dentro das empresas. Então, de uma forma bem resumida, esse foi o meu caminho pela academia e a saída da academia para o mundo empresarial. Eu percebo que, tradicionalmente a gente pensa, especialmente no Brasil talvez, assim, a maioria das pessoas com quem eu convivo tá nesse roteiro, o aluno às vezes de graduação pensa que ele tá fadado: "Ah, vou trabalhar na graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e orar para que talvez eu consiga um dia uma vaga de um professor adjunto e um dia daqui a 20, 30 anos virar um titular da minha universidade". Mas eu percebo que por várias vezes na sua carreira você, inclusive hoje, né, você continua trabalhando como pesquisador, fez pesquisas, mas também foi empreender, né, foi trabalhar na iniciativa privada, né. E eu achei interessante você falar que tem que trabalhar em Fortaleza, eu sou de lá por acaso, né, tem que trabalhar em Fortaleza nessas áreas de engenharia de materiais, né. Eu imagino então que são que há no Brasil empresas que já têm percebido também o potencial dessas áreas de atuação, né. Então quer dizer, esse seu trabalho e estudo todo não necessariamente tem que ficar confinado ali, dentro do laboratório, dentro do ambiente acadêmico universitário, né, que muitas vezes é a visão que muita gente tem aqui no Brasil, né, sobre pesquisa e aplicação, né. Exato. Não, eu posso até comentar um pouco. É entendível, né, diante do contexto. A indústria brasileira, apesar de o Brasil tem uma indústria, ela não é tão forte e tão, desenvolvida como, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, é claro. Então nós temos a tendência, né, que no momento que você está na universidade, de mais ou menos, achar que só existe ali, aquele mundo da universidade. Tanto é que eu fui fazer o mestrado e o doutorado achando que realmente iria depois me tornar professor. Eu só entro no mundo da industrial, na verdade eu tenho que ser sincero, eu entrei por causa do dinheiro. Eu fazia pós-doutorado no Canadá e o salário de um pós-doc no Canadá é uma miséria. Então você lá vive, que é uma coisa interessante, né, assim, o cara que faz pesquisa, tanto no doutorado, no mestrado ou como pós-doutorado, ele ganha muito pouco. É um salário muito ruim. E a minha professora na época, lá no Canadá, ela tinha conseguido o dinheiro de um investidor para montar uma empresa a partir de uma tecnologia que tinha sido desenvolvida no no laboratório dela. E ela então me convida, ela disse: "Ó, você não quer sair da universidade para ir para a empresa?" E eu disse para ela: "Não, não tenho interesse, eu quero ser um professor. Quando eu terminar meu pós-doc aqui, depois de 2 anos, eu volto para o Brasil, vou procurar uma vaga de professor." Ela disse: "Cara, o salário na empresa é 2 vezes o da universidade." Aí eu disse: "Ah, nesse caso aí eu tenho que pensar, né." Então, eu fui, sinceramente, porque a situação era muito ruim, a situação financeira era muito ruim. E aí quando eu entro na indústria, eu vejo que é muito dinâmico e eu gostei muito disso. Em 2006, eu volto para a Alemanha, depois eu posso entrar em mais detalhes sobre isso, como é que isso ocorre. Eu volto para a Alemanha para montar uma empresa na Alemanha. E aqui na Alemanha, assim, Alemanha, Suíça, Suécia, Áustria, a maioria dos doutores, eles uma grande parte, eu diria que mais de 50% dos doutores, eles vão para a iniciativa privada. Então, tanto é que você
fazer pós-doutorado por muito tempo na Europa é um péssimo negócio. Porque a cultura é a seguinte: você faz o doutorado, passa 1, 2 anos fazendo pós-doutorado, normalmente em outro país, para ganhar outra experiência, aumentar a sua rede de contatos, e aí você volta para entrar numa empresa. Se você não consegue uma posição numa empresa e tem que se submeter a um outro pós-doutorado e assim vai, isso fica muito ruim para o teu currículo na realidade, europeia, na realidade dos Estados Unidos, por exemplo. Então há muitas oportunidades e as empresas realmente investem muito mais em pesquisa do que a realidade que nós temos no Brasil. Apesar de que há uma mudança, há um novo programa do governo agora no Brasil para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas empresas na área de saúde, e eu sei disso porque eu estou na área de saúde, eu me informo sobre isso, eu tenho uma empresa no Brasil também. Então, a realidade brasileira está mudando rapidamente e precisa mudar. Então, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Porém, o que eu quero dizer é que é necessário entender que existe sim vida para doutores e pós-doutores na iniciativa privada. Obviamente que nos Estados Unidos e na Europa, muito mais desenvolvido do que na realidade brasileira, por enquanto. Ô, Rivelino, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, que assim, eu sempre penso que o nosso podcast aqui é tipo meio Darth Vader, né? A gente veio para trazer equilíbrio à força, né? Então assim, a gente sempre faz uma crítica, porque tem um pessoal que se coloca muito academia, né? Muito contra a academia, né? Enfim, não vou nem ficar repetindo aqui, porque eu acho que não vale a pena. Mas assim, por outro lado, eu vejo que tem um preconceito, às vezes, dentro de pelo menos um segmento, né, algumas pessoas dentro da academia, que vêm com maus olhos, né, enxergam a pessoa que sai do ambiente acadêmico e vai para a iniciativa privada, vai para o mercado, vai tentar conseguir um investimento, né, um financiamento para uma pesquisa, ou desenvolver uma pesquisa que é objetiva ter uma aplicação comercial que venha a gerar lucro no futuro, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo assim que tem muito preconceito, às vezes, né, por parte de algumas pessoas, movidos às vezes por algum tipo de filosofia, alguma coisa nesse sentido, né. E eu queria, assim, se o Ednardo permite aqui, perguntar para você como é que é a sua experiência nesse sentido, né, se de fato, até que ponto essa participação do capital privado com o objetivo de lucro, né, o objetivo comercial, até que ponto ela atrapalha de fato a pesquisa, até que ponto ajuda, que cuidados que a gente precisa ter nesse sentido, ou se isso aí realmente é um mito e pela sua experiência, dentro da sua visão, isso não representa uma realidade que a gente tem aí, dentro e fora do Brasil. Cara, esse aí é um tema que dá para fazer um podcast de umas 3 horas só para discutir. Imagino. Mas sem dúvida, desculpe-me, mas sem dúvida, eh, a cien e existe uma diferença entre ciência básica, né, de você descobrir algo, de você ir, eh, se aprofundar num tema, e aquela ciência aplicada. Apesar de que toda ciência básica, ela em algum momento pode se tornar aplicável. E é daí que surgem as grandes descobertas, é você estar tentando pesquisar algo sem ter o interesse de aplicar para vender, e de repente porque você está muito mais aberto. Então a universidade ela tem essa filosofia, essa lógica de: "Cara, a gente está pesquisando pelo prazer de pesquisar, de descobrir, de alargar as fronteiras". A empresa, existe esse negócio de entender errado o que é uma empresa. A empresa, ela existe como uma forma de gerar lucros, ela tem que gerar lucros. Então, se ela tem capacidade, tem dinheiro suficiente para pagar um cientista para fazer assim: "Olha, pesquisa o que você quiser aí, cara, em algum momento, não sei quantos anos vai levar, mas em algum momento vai surgir algo extraordinário que você está precisando pesquisando, vai ser ótimo". Porém, pouquíssimas empresas têm esse dinheiro. O negócio, a luta é grande, o capital, tá certo, ele é muito volátil, o dinheiro desaparece muito rápido. Então é necessário, a empresa ela tem que ter essa visão de aplicação. Porém eu gostaria de fazer um outro exemplo aqui. Eu li um livro recentemente, chamado Operação Y, que é o transcript, são as gravações da conversa de 10 cientistas, 8 ou 10 cientistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial que foram capturados pelo serviço secreto inglês. Estou falando só prêmio Nobel, né, estou falando aqui sei lá, Otto Hahn e
e Heisenberg, tô falando dos caras, assim, entendendo, de altíssimo nível. Eram vários prêmios Nobel, estavam todos confinados ali naquela fazenda, em Cambridge, na Inglaterra, e o serviço secreto alemão, desculpa, em inglês, ficou gravando as conversas deles, né. E é engraçado, esses caras estavam todos envolvidos com o projeto nuclear alemão na época da Segunda Guerra Mundial. E é interessante, esse livro é uma coisa, assim, maravilhosa, me inspirou para fazer sermões e tal, porque a conversa entre eles, certo, em momentos, assim, falando sobre Deus e tal, é espetaculares. Mas o que eu queria comentar é que quando eles escutam que a bomba nuclear foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, o Otto Hahn, ele tentou cometer suicídio, né, ele tentou se matar, os caras o seguram e tal, aquela confusão, e aí ele diz: "Cara, a gente pesquisava isso, ninguém tinha a intenção de que isso um dia fosse virar uma bomba. Não era essa, ninguém tinha, foi pura ciência básica, a gente queria descobrir o que é que tinha ali". Tá certo? E ele se sentindo culpado, apesar de não ter sido ele que construiu a bomba e nada, mas ele em um determinado momento, ele tem uma conversa com Heisenberg, e ele disse: "Eu me coloquei de joelhos e agradeci a Deus que não fomos nós que construímos a bomba". Então, o que que eu quero dizer com isso? Que ciência básica, ela tá lá para trazer grandes coisas lá na frente. Só que na indústria, na empresa, as coisas precisam ser mais rápidas e não dá para a gente esperar muito tempo. Então, em alguns momentos, essas grandes descobertas podem ocorrer na indústria, mas geralmente elas vão ocorrer nas universidades, porque você tem mais liberdade, você tem mais tempo. Por exemplo, um outro problema que nós temos na indústria hoje, quando a gente faz colaboração com universidades, é que a indústria, principalmente na área médica, que é extremamente regulamentada. Então você tem documentos que regulam cada passo. E se a empresa está listada, né, se ela está as palavras, você está lá na bolsa de valores, então todo o movimento que uma empresa faz, uma empresa que está na bolsa de valores, precisa estar muito bem registrada para ela não ter problemas legais. Então o que acontece? Na hora que uma empresa vai fazer uma colaboração com uma universidade, a universidade é um ambiente muito mais livre para você pensar. A empresa é mais restrita, ela precisa de ordem, de documentação. E isso gera um atrito, porque a gente da indústria acha o pessoal da universidade muito bagunçado. E o pessoal da universidade acha o pessoal da indústria muito restrito, muito pragmático, limitado, não consegue ver muito além. Porque são 2 universos que mais ou menos não se entendem em alguns momentos. Porém, essa colaboração é extremamente importante e é algo que precisa ser deixado bem claro que isso, existe um erro muito grande em muita gente aí de achar que não, é só a iniciativa privada que vai trazer grandes evoluções. Cara, grande parte do que as próprias indústrias desenvolvem, eu tô falando de indústrias gigantes, BASF, que nós no Brasil chamamos de BASF, né, que é a maior empresa química do mundo, Bayer, Bosch e Siemens e qualquer outra grande empresa, a grande maioria usa recursos públicos para fazer desenvolvimento e através de colaboração com universidades. Então é uma prática extremamente comum, a gente vai nos órgãos públicos, nós vamos pedir dinheiro para ajudar com pesquisa. Então o governo financia, tá certo? Ele financia realmente o desenvolvimento. Não há como, pegar, e isso é nos Estados Unidos, é na Europa, em qualquer canto. Todas as indústrias, fazem uso dos benefícios que os governos oferecem para o desenvolvimento de produtos. Pode ser o iPad, o iPhone ou uma vacina, ou seja lá o que for. O governo dá ajudas. Então, dá uma ajuda grande, quer seja diminuindo impostos, quer seja dando realmente dinheiro para fazer a pesquisa. Então, isso é uma prática comum. E eu já participei de vários, eh de várias colaborações, tanto do lado da universidade, quando eu estava na universidade, como do lado da empresa, que é o que eu faço hoje. E eu conheço bem essa dicotomia, esses esses entraves que às vezes acontecem, né, e a gente tenta mediar, tenta resolver esses probleminhas, mas essa é uma realidade que a gente vai ter que encarar e eu acredito que ainda por um bom tempo. Agora, há algumas universidades que entendem isso muito bem. Por exemplo, a Universidade de Torino, com quem eu tive na Itália, com quem eu tive uma colaboração muito boa uns poucos anos atrás. A Universidade de Torino, você vai no website da Universidade de Torino e lá estão listadas todas as novas tecnologias que foram desenvolvidas na universidade e que estão disponíveis para serem compradas ou licenciadas por empresas. A Universidade de Luxemburgo, eu fui contactado uma vez
por um cara do RH da Universidade de Luxemburgo tentando me contratar para ser o cara que venderia as tecnologias da Universidade de Luxemburgo para as empresas. Então, várias universidades do mundo estão percebendo isso e estão se profissionalizando. Então, elas têm departamentos para chegar para os professores que têm tremendas ideias e falar, cara, vamos colocar isso de uma maneira mais organizada e vamos tentar vender isso, que a gente vai conseguir recursos para a universidade, além dos recursos estatais. Porque, cara, com a inteligência artificial, com todo desde a pandemia, com toda a revolução que nós tivemos na educação, nas reuniões por encontros online, as universidades estão passando por uma crise. Todo mundo agora entendeu, cara, ou a gente se reinventa, ou nós vamos passar por um problema grande. Eu tô falando isso, nós, as universidades, que eu não faço parte de uma universidade, porém tenho, colaborações com elas. Ô, Rivelino, eu já só vou pedir licença pro Ednardo aqui só para fazer um comentário em cima da sua fala, porque eu vejo muito, de maneira muito alinhada com você essa questão, né? Porque eu também, assim como você, eu também não trabalho, né, no ambiente acadêmico, né? Eu tenho doutorado e tal, e estou na iniciativa privada, público-privada, né? Vamos chamar assim, nessa interface aí, mais uma grande corporação listada em bolsa, debaixo de todas as obrigações, né, de uma empresa de capital aberto, né, que no exterior se chama empresa pública, que o conceito é diferente e tal, mas é justamente debaixo de todas essas regulações, né, de todo esse accountability que precisa ser dado para o mercado, né, e trabalhei com controladoria também no passado e, enfim, né, hoje eu trabalho ligado a risco. Então, quando você fala assim, olha, as empresas elas têm limitações, elas têm amarras, gente, isso é muito forte. Para quem às vezes não está envolvido no meio corporativo, não sabe o quanto as empresas precisam prestar contas para governo, para regulador, né, para, no caso do Brasil aqui, cumprir uma série de exigências que não são nem um pouco fáceis de cumprir aí para você poder, né, permanecer com as suas ações abertas lá, sendo negociadas, né, e em bons índices aí. Então tem muita limitação nesse sentido. E um outro ponto que você trouxe aí que é uma grande realidade também, é essa situação de que o capital público, né, ou seja, os governos, eles injetam muito dinheiro para pesquisa que vai depois ser colocado nas empresas, né, e é o que eu quero sugerir uma literatura aqui que até lá no grupo acho que o pessoal já deve estar até tá cansado de me ouvir falar disso, mas aqui no podcast eu acho que é a primeira vez que eu vou falar. É um livro que chama O Estado Empreendedor, de uma economista, né, que foi líder de um departamento lá no governo da Inglaterra, né, que chama Mariana Mazzucato. Ela é italiana, mas ela teve um cargo muito alto no que seria o equivalente ao Ministério da Economia britânico, né? E ela demonstra, né, tecnologias como você trouxe aí, que foram desenvolvidas lá na DARPA, né, lá dos Estados Unidos, com fins militares inicialmente, mas que depois acabaram entrando nos nossos iOS, né, naquilo que hoje a gente chama de uma grande inovação, que a maior parte das pessoas pensa que foi desenvolvida com capital privado, né, com angel investors e toda aquela estrutura, né, de financiamento do Vale do Silício, aquela questão, e só que isso não é uma realidade, isso realmente aconteceu porque teve uma participação muito grande de capital público nisso, né, recursos públicos que foram investidos aí a perder de vista, né, em quantidades assim multibilionárias que nenhuma empresa, por mais poderosa que seja, teria condições de investir. Então, por que que eu estou falando isso, né, Rivelino? Assim, eu acho que alinhando com o que você está trazendo para a gente tem que sair, né, desses estereótipos, desses preconceitos que a gente tem, seja de qual lado seja. Porque a forma que a sociedade mais ganha é quando a iniciativa privada, né, a indústria, o mercado, né, interage saudavelmente tanto com o governo quanto com as universidades, né, e um respeita o espaço do outro, um respeita a peculiaridade do outro e um tenta fazer um esforço para colaborar e para extrair valor dessas interações, dessas relações de uns com os outros, né. E isso é algo assim que eu falo, colocando em palavras parece até utópico, mas eu acho que a gente tem que perseguir isso, né, eu não sei se você concorda, a gente tem que perseguir isso, porque se eu ficar recrudescido dentro de uma espécie de uma religião,
em que eu considero profano o capital privado dentro da universidade, ou que eu acho que a universidade não serve para nada, que é só para doutrinar com ideologia e tal, eu tô jogando fora simplesmente a realidade, né? E eu preciso dessa realidade se eu quiser prosperar, né? Exato. Não, tem toda a razão e eu concordo com isso 100%. Assim, tanto a universidade quanto a indústria privada, né, elas têm que existe um balanço, né, se você começa a ir para um dos extremos, você acaba perdendo, né, e é sempre bom estar, nesse balanço e interagindo e conversando e sempre crescendo, aprendendo. Acho que todo mundo sai ganhando com isso, sabe. Grandes revoluções ocorrem a partir dessas interações, dessas colaborações. Rivelino, a respeito do seu trabalho também, a gente conversou um pouco antes do programa, é claro, para poder entender bem seu trabalho, e eu achei mais complexo do que eu já imaginava, né, porque você falou, já explicou para a gente em off, que trabalhava na indústria de saúde, né. Então, por exemplo, a gente como leigo pensar, se ele trabalha na indústria de saúde, logo ele mexe com remédio, mexe com fármaco, né. E você me explicou que na verdade você trabalha com outras soluções diversas, né. E, o papinho que eu tive com você mostrou que daria uma semana inteira de podcast, realmente você já atua em várias áreas. Então, se você pudesse mostrar para a gente um pouco do que é essa indústria de, soluções para a área de saúde, separar um pouco que não é apenas área de saúde, não significa necessariamente remédios, como a gente conhece fármacos, né. E também você explicar um pouco para a gente, vai dar um tempo de texto agora, como funciona, por exemplo, para ser talvez mais ilustrativo para o nosso público e para nós mesmos, o desenvolvimento de um produto de saúde, né. Como é que é esse desenvolvimento, quais são as etapas, como é que é essa história desse produto ir para a prateleira, chegar em outros países. Tente resumir isso. Eu tô desafio agora. Aí eita rapaz, então você me colocou numa situação complicada, mas vou tentar assim, eu vou cometer um pecado no sentido de tentar explicar, né, resumidamente, porque tenho certeza que algumas pessoas que vão me ouvir, que são especialistas em uma área ou outra, vão dizer: "Ele está errado, né, porque ele não comentou isso, não falou aqui", porque eu vou tentar resumir. Então, um remédio em si, ele geralmente tem um mecanismo ou um efeito biológico ou químico. Essa seria a ação dele, né, o remédio. E a intenção do remédio é curar uma doença. Ele vai entrar no seu corpo, vai se distribuir pelo corpo para tentar resolver um problema, ou vai atuar localmente, né, digamos que seja um remédio que vai resolver um probleminha local. Ah, um dispositivo de saúde, ele usa um mecanismo mais físico e ele geralmente ele não cura uma doença. Ele resolve um problema de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo. Você tem um problema de visão, você não enxerga bem, e você usa óculos para poder enxergar melhor. Os óculos, eles resolvem aquele problema usando um mecanismo físico, usando ótica. Mas os óculos, apesar de serem um dispositivo de saúde, os óculos não são remédio. Eles não estão curando o teu problema, né, a deficiência que você tem com relação à sua visão. Uma muleta, né, uma cadeira de rodas, elas resolvem um problema. Eles são produtos médicos, mas eles não usam mecanismos químicos ou biológicos para resolver esse problema. E isso faz uma diferença no processo de aprovação. Enquanto que ambos, tanto os fármacos quanto os dispositivos de saúde, eles precisam passar pelas diferentes fases de, eh, de avaliação para serem então aprovados e poderem então entrar no mercado. E é bom entender que esse processo é relativamente novo, certo? Algumas décadas atrás, e eu tenho certeza, eu não sei quantos anos você tem, Leonardo ou o Alexandre, mas na minha infância, você ia ao centro da cidade, chegava numa praça, tinha alguém com uma garrafa vendendo o que nós chamávamos de garrafada. O cara colocava um monte de raiz dentro da garrafa, botava água, álcool, sei lá, e dizia que aquela garrafada curava tudo. E tinha gente que comprava e tinha gente que ficava curado, ainda tem isso, né, mas esse é outro tema pra gente discutir depois. Mas o que é interessante é que não existia uma legislação que cuidava disso, que ia atrás e dizia assim: "Cara, qual é a prova que você tem que isso cura?", certo?
Então, esse processo. Ou que isso não faz mal para as pessoas, né? Ou que não faz mal, exato. Então, nós temos hoje uma legislação, a maioria dos países, nós vamos encontrar legislações, alguns países um pouco mais complexos, essa legislação é um pouco mais complexa do que outra, mas essas legislações vão exigir provas de que o produto funciona e que ele é seguro, certo? Isso tanto para uma cadeira de rodas, qual é a prova que você tem que essa cadeira de rodas não vai quebrar quando uma pessoa se sentar nela? Ou o cara não vai prender o dedo em algum local aí e vai quebrar o dedo. Então você tem que fazer todo um estudo de que o negócio funciona e que o negócio é seguro. Os remédios também. Agora, onde é que começa a complicação disso? Aqui no caso de um implante, por exemplo, eu já desenvolvi alguns implantes em que o primeiro implante que eu ajudei a inventar e que entrou para o mercado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, era um tubo que fazia com que os nervos crescessem novamente. Isso, nervos que haviam se rompido normalmente em um acidente. No Brasil, tipicamente, um acidente de trabalho ou violência com faca ou arma de fogo, quando há uma penetração, os nervos se rompem. Tipicamente, nós temos o problema dos nervos das mãos. Um acidente de trabalho, o cara está lá trabalhando, a máquina fecha e rompem-se os dedos, os nervos se rompem. Então, normalmente, o que o médico faz, o microcirurgião? Ele vai abrir a perna do paciente, se a distância entre as pontas dos nervos for longa, né, digamos um nervo no dedo. Então ele vai pegar um nervo da perna, que não seja tão importante, e faz uma ponte conectando as duas pontas dos nervos rompidos na mão, e aí o nervo cresce novamente e se reconecta. Então, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos uma ponte artificial. Agora não precisa fazer essa segunda cirurgia, o médico não precisa cortar a perna do cara. Ele vai implantar lá na mão do cara, os nervos as pontas dos nervos vão se reconectar e o cara recupera o seu movimento. Então, o que acontece? Existe um mecanismo físico que explica essa melhora aí, esse restabelecimento da conexão. Se, porém, der um problema, o cara lá tem uma inflamação ou uma rejeição, o médico pode abrir a mão dele e retirar o tubo. Agora, no caso de um remédio, fica muito difícil retirar, porque ele já se espalhou no corpo, fica muito complexo. Então, você precisa ter um antídoto aí que possa fazer alguma coisa. Então, esse tipo de coisa faz com que, obviamente, os fármacos tenham um processo de aprovação mais complexo do que os produtos, os dispositivos de saúde, como eu acabei de explicar agora, né? Mas um dispositivo de saúde, ele pode ser extremamente complexo, né? Ele pode ser algo assim que você não imagina a complexidade, por exemplo, de você colocar algo no coração de alguém para manter o coração batendo. É algo extremamente complexo e não vai ser fácil retirar. Então, com relação a isso, você vai ter que trabalhar muito mais para provar que o produto não vai causar um problema. E se causar, existe também aquela avaliação entre risco-benefício que nós fazemos. E todos os produtos médicos passam por esse tipo de avaliação. E essas avaliações são feitas através de análise de riscos e os resultados são obtidos através dos testes, quer sejam pré-clínicos, né, quando você tem testes em animais, ou os testes clínicos, quando você utiliza pessoas. Então, quando você tem um remédio, o número de pacientes a serem testados é maior do que em um dispositivo médico. Então, isso faz a diferença. Espero que isso tenha ajudado. Outra dúvida, Rivelino. A gente já explorou um pouco aqui sua vida acadêmica, e obviamente poderia ser muito mais coisa do que essa, mas você é uma pessoa bem sui generis para mim, tá? Porque você, além de também ser um pesquisador, já está aprovado aqui seu currículo, na verdade, como a gente já comentei, tem muito mais coisa para falar, mas me fala um pouco agora, não só do seu lado pesquisa aplicada, mas também me fala agora como foi essa migração para ser um empreendedor. Como a gente comentou lá no começo, é muito comum a ideia de que, poxa, se eu estou indo para uma área acadêmica, ainda mais uma área tão especializada como a sua, o seu currículo já mostra, né? Poxa, o cara fez mestrado, doutorado, pós-doc, numa área de nanotecnologia, é um negócio que são bilhões de dólares envolvidos, e você ainda me vira empresário, empreendedor, com startup e tudo, sendo sócio de empresa, montando. Como é isso? Quer dizer, então, que eu posso ir para a academia e eu posso ser um empresário? Eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, posso montar uma empresa, eu posso sair da pipeta? Pode sim, para algumas pessoas. Eu
eu sou convidado, eu faço parte, me convidaram para dar umas aulas na universidade aqui de Mainz, justamente sobre a parte de empreendedorismo, né? Para quem não sabe, Mainz, onde eu moro aqui na Alemanha, é a cidade da BioNTech, que foi a empresa que desenvolveu primeiro a vacina do Covid, utilizando o RNA mensageiro. E por sinal, a minha primeira empresa, nós estávamos no mesmo prédio juntos com a BioNTech. E a BioNTech, então, devido ao sucesso que aconteceu, né, a BioNTech Pfizer, devido a esse sucesso todo, a cidade de Mainz tem investido muito para a criação de um grupo gigantesco de biotecnologia. Então, o que eu digo para o pessoal lá? Quando eu conto a minha história, né? A primeira vez que você monta uma startup, você monta porque você quer desenvolver algo que não tem, certo? Que na empresa da qual você trabalha, não existe espaço para fazer aquilo, não existe interesse de fazer aquilo, e você tá com aquele negócio queimando dentro de ti, né? Você diz: "Rapaz, eu tenho que fazer isso e tal", e você sai feito louco para fazer. E você quebra a cara, normalmente, não dá certo. E eu não sei se foi o Muhammad Ali ou o Mike Tyson que disse: "Todo mundo tem uma estratégia, até levar um murro na cara", né. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu estava nessa empresa da minha professora na universidade lá em Toronto, e um amigo, que fazia mestrado na universidade, no mesmo grupo. Desculpa o barulho aqui, que agora até um telefone tá tocando aqui. Então, o meu esse meu amigo chegou para mim com uma ideia. Ele disse: "Cara, o que que você acha da gente montar algo assim?" Aí eu disse: "Cara, vamos fazer agora". E eu saio da empresa todo iludido, achando que encontraria investidores rapidamente, que todo mundo ia acreditar na minha ideia. Então, eu saio, assim, da empresa. Eu não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro. Eu achava que, se não desse certo, arranjaria outro emprego. Aí o que acontece? A primeira empresa, geralmente, você monta por causa da paixão, esse desejo louco de fazer. A segunda, você monta porque você não arranja mais emprego. Na verdade é essa. Porque você fica desesperado para conseguir algo que dê certo. Você pensa: "Pá, agora". Por quê? Porque com o tempo, você está no mundo, empresarial, você tem um pouco de dificuldade de ser relocado numa empresa. Porque as empresas olham para você e dizem assim: "Pô, esse cara teve a própria empresa dele. Se ele vai passar 6 meses aqui, quando juntar dinheiro suficiente, ele vai montar uma nova empresa e vai". Então existe esse risco também. Então eu te digo que é algo, eh, é uma história de amor e ódio muito grande, sabe, entre você querer fazer e depois você não ter outra opção, tem que fazer. E aí você tem que fazer funcionar. Então é um negócio meio viciante também, porque como você, assim, o que eu digo é: você não pode ir querer montar uma empresa com a ilusão de que: "Ah, eu vou ficar milionário", certo, porque não é assim, não é bem aí, não é bem por aí. E outra, é achar que: "Ah, vou montar uma empresa porque eu não quero ter chefe". Cara, você vai ter todos os seus consumidores como chefe, você vai ter os seus investidores como chefe, então não pode ser por isso. O que geralmente nos motiva é esse desejo de conseguir desenvolver algo que não tem lá, e que na empresa onde você estava ou na academia não existe uma paixão por aquilo da mesma forma que você tem. E aí você se arrisca. Então a verdade foi o que aconteceu comigo. Eu queria montar aquela empresa, tanto é que a primeira empresa que eu montei lá no Canadá, junto com mais 3 amigos cientistas, nós éramos todos cientistas. E a gente não, assim, não tinha ideia do mundo dos negócios. Nós éramos muito inocentes com relação a isso. Escrevemos uma patente rapidamente, juntamos o dinheiro que nós tínhamos, montamos a empresa e nós perdemos tudo, ninguém acreditou na ideia. Eu fiquei 1 ano vivendo de favores na casa de um irmão da igreja, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel e não conseguia emprego, mesmo morando numa cidade rica como Toronto. Então foi um momento muito difícil. Eu volto para a Alemanha para montar uma nova empresa aqui, eh, e por incrível que pareça, eu estava quando o meu amigo alemão me perguntou: "Cara, vamos montar uma nova empresa, dessa vez na Alemanha, que o governo alemão tá dando ajuda agora para montar novas empresas, vamos voltar para a Alemanha, a gente monta a empresa e tal". Naquela mesma semana, eu finalmente tive uma entrevista de trabalho e o cara me fez uma oferta. O dono da empresa, eu conversei, era para ser engenheiro, novamente engenheiro de plásticos, voltando à minha graduação, né. Aí o cara disse: "Ó, você vai ser engenheiro da minha empresa e tal, você vai cuidar da parte de plástico, não sei o quê". Aí naquela entrevista de trabalho eu olho para o cara e eu perguntei pra ele: "Meu irmão, você já
quebrou alguma vez na vida? Aí ele disse: "Cara, eu já quebrei 5 vezes, e eu reinicio tudo de novo". Aí ele disse: "Cara, eu só quebrei uma vez, eu vou tentar de novo". E aí, me mudei pra Alemanha também, assim, com a coragem, voltei pra Alemanha e montamos essa empresa e graças a Deus que eu fiz isso. Mas não foi fácil, porque é um negócio é estressante. Mas o que eu queria dizer é que nós perdemos as patentes dessa primeira empresa. Eram 2 produtos que nós tínhamos inventado para aneurisma cerebral. E nós perdemos as patentes. 3 anos depois, uma empresa americana copiou a ideia e vendeu por $72 milhões. Então quando eu vi aquilo ali, eu disse: "Caramba, pelo menos o meu único conforto é que a ideia não era idiota, como muita gente disse pra gente, só que eu não podia fazer nada, não, nós tínhamos perdido as patentes e tal". Mas o caminho pra desculpe pela resposta tão longa, mas, o caminho entre sair da universidade e ir ou trabalhar numa empresa, se tornar criar sua própria empresa, ela pode ir por vários caminhos, mas normalmente é pela paixão cega e depois pela necessidade. Rivelino, eu acho que não tem que pedir desculpa não, eu tô aqui vidrado no que você tá falando, sabe, que experiência sensacional, eu acho que tá agregando demais aqui para você Perdinar, mas pra mim pelo menos totalmente, assim, é realmente algo muito, muito valioso que você tá trazendo pra gente. Agora, só explica pra gente como é que se perde uma patente aí, o que que como é que até pra, de repente, ter alguém que tá escutando a gente que tem uma ideia mirabolante, até pra tomar cuidado pra não perder $72 milhões aí, né? Olha, o processo de patentear algo, existem muitas lendas, né, quando você entra nesse mundo empresarial e você escuta seus amigos que chegam para você e dizem assim: "Ah, escreva uma carta para você mesmo, e aí vai estar o selo do correio e a ideia está lá nessa carta". A patente não é assim, patente é algo que ela tem que ser inovadora e tem que ser útil, né, se você inventa algo que pode ser extremamente inovador, mas não é útil, ela não vai ser patenteada. Então o que você vai escrever essa tua ideia. Existe todo um processo, normalmente você contrata um advogado para fazer isso, porque existe toda uma linguagem específica para isso. Envia a tua ideia ou o documento que você escreveu para o escritório de patentes, quer seja no Brasil ou qualquer outro lugar, e há um período de avaliação. Eles vão avaliar a sua ideia, vão comparar com outras ideias que já existem e vão dar um parecer. E normalmente o parecer é negativo. Ele chega dizendo: "Cara, a tua ideia não é inovadora, porque já existe isso e aquilo outro". Ou ela não é útil, você não provou que ela funciona realmente, tá certo? Então, aí você tem que defender a tua ideia. Então você vai ter que pagar as taxas, mandar uma resposta. Normalmente você contrata um advogado para fazer isso. Então existe um custo de submissão, existe um custo desse vai e vem com os funcionários da do escritório de patentes. Então você tem que lutar. E essa luta custa, essa luta é cara. Finalmente quando você consegue, né, se a patente deu certo, você vai agora, eh, você quer que a sua patente seja válida em outros países, existem os custos de tradução. Para você ter uma ideia, eu tive que uma vez traduzir uma patente nossa para o Japão, para traduzir para japonês, só a tradução para o japonês custou €10.000. Então não é algo simples, entende, não é algo, eh, trivial, que você simplesmente manda e pronto. Não, existe um custo alto. E a gente não tinha esse dinheiro, a gente simplesmente não tinha a grana para continuar. Como eu disse, eu estava morando de favores na casa de um irmão da igreja, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Então, nós perdemos. Aí o que acontece? No momento que você não mantém a sua patente, que você não respondeu, a sua patente se torna pública. Ela é publicada, ela será em determinado momento publicada de todo jeito. Só que quando você não manteve, ela vai ser abandonada. Então, a patente não tem mais dono, quem quiser copiar, fique à vontade, e as pessoas podem copiar. Então o que essa empresa americana fez, ela pegou, refinou, tá certo? Porque ela não conseguiria mais patentear nada ao redor daquilo, então ela conseguiu criar uma patente ao redor daquilo que nós já havíamos feito, ou seja, a ideia básica estava lá, ela fez uma modificaçãozinha, não me lembro mais em porcentagens ou certas dimensões, e foi aí que eles conseguiram encontrar, né, investidores dispostos a comprar. Se não me engano, foi uma grande empresa americana também que comprou a ideia dessa startup e levaram para o mercado. É interessante, Rivelino, porque eu acompanho alguns podcasters e
uma dupla deles, que é o Jovem Nerd e o Azaghal, eles sempre dão palestra sobre empreendedorismo, né, porque eles começaram realmente um blogzinho e tal, e uma vez perguntaram a eles como era a questão de empreendedor, como é que é montar um negócio? E eles responderam o seguinte: "Desista, desista, não tente". Aí depois que ele falou isso, ele falou algo assim: "Olha, se você ignorou meu desista, você pode seguir em frente. Vai com muita paixão e abraça. Agora se o meu desista já te assustou, então é para desistir mesmo". É mais ou menos assim? É assim, não o que eu geralmente falo nas palestras, eu já dei palestras em vários lugares sobre esse tema, né, a primeira coisa que eu quero abrir os olhos das pessoas é que não é romântico, certo? Não é algo, assim, que você vai ficar naquelas doses de dopamina o tempo todo, entendendo, todo, feliz e tal, isso não é verdade, é muito mais, eh, dureza, é muito duro também, porque você vai ter que batalhar muito para que o negócio dê certo. E quando existe um produto que já está estabelecido no mercado e a tua função é basicamente, por exemplo, vender o produto, então você tem os seus problemas, claro. Mas quando é inovação, em que você tem que fazer com que o seu produto funcione, que ele seja algo novo, que você consiga patenteá-lo para ter exclusividade, e nem sempre é necessário patentear, porém, facilita em vários aspectos. Mas não é moleza, cara, não é fácil, é muito trabalho, na tem momentos que você pensa assim em desistir, tanto é que a maioria dos grandes investidores, né, os que nós chamamos de venture capital, que investem em startups, eles investem normalmente no time, porque raramente, é muito raro uma startup conseguir ser bem-sucedida com o plano A, com o primeiro produto que eles tiveram a ideia. Normalmente, eles vão mudando de direção, porque eles vão descobrir erros, vão descobrir problemas que eles não haviam imaginado no início, e aí, por fim, eles precisam mudar. E então, por que que eles investem no time, na equipe? Porque uma equipe que é resiliente, ela vai ter cabeça passar por tudo isso, para continuar nessa luta até o fim. Então, enquanto que um cara que estava louco com aquela ideia dele, não, tem que ser isso, e ele vai continuar insistindo até o fim, no final das contas vai perder todo o dinheiro, porque ele não estava disposto a mudar, a procurar novas ideias, novos horizontes, então ele acaba perdendo tudo, né, então essa é a realidade. Tem que estar disposto e tem que estar disposto a mudar, porque essas mudanças fazem parte. Ô, Rivelino, assim, é interessantíssimo isso que você está falando, porque é muito comum a gente estar na vida por aí, a pessoa chega assim, pega uma pessoa bem-sucedida, né, que está numa posição de destaque, seja na parte financeira, na parte corporativa, acadêmica, enfim, uma pessoa que, vamos chamar assim, usando um jargão aí popular, né, deu certo na vida, né. Aí você chega assim, pô, você é uma pessoa de sorte, né. Então é como diz aquele adágio popular, né, quanto mais cedo você acorda, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né, é uma coisa assim incrível isso, né. Então eu acho que é muito importante a gente trazer essa realidade, né, porque assim, e a vida de maneira geral é muita luta, né. Você tem alguns casos aí realmente que as pessoas despontaram, né, e a gente tem aí o caso, por exemplo, do Facebook, de outras empresas aí de tecnologia, mesmo assim os caras passaram os perrengues, né. Eu gosto muito da história da Apple, assim, me cativa muito a personalidade do Steve Jobs, né, que é falecido já em 2011, embora ele tivesse muitos problemas, tá, eu não uso ele como modelo, mas assim, é muito interessante a trajetória dele. Agora quando você pega a história da Apple, a Apple estava há 4 meses da falência, né. Então assim, estava fazendo água já fazia tempo, já estava assim, então o que você está trazendo é muito dessa grande realidade, né. Gostei muito da sua expressão, a gente não pode ser romântico, né, achar assim que vai ser tudo às mil maravilhas, porque é muito, muito raro, são os raríssimos, eu acho que tem menos ainda do que ganhadores da loteria, aquelas pessoas que conseguiram, né, se posicionar aí bem no mercado, ou bem na academia, ou bem na atuação em Hollywood, né, alguma coisa, qualquer coisa que desponte, que não tenham passado por poucas e boas aí ao longo da sua carreira, né. Então, eu acho que assim, não é um desincentivo para quem está nos escutando, né, mas é um choque de realidade, né. A gente vê isso dentro do nosso podcast, dentro do movimento de cientistas adventistas, rapaz, a dificuldade que é para a gente conseguir
né, colocar qualquer coisinha e tem um milhão de empecilhos. Então, assim, é a realidade, mas eu acho que a grande mensagem é, se você acredita, né, se eu entendi direito o que você está trazendo para nós, se você acredita, se você vê valor, se você acha que aquilo pode ajudar pessoas, que aquilo ali realmente te dá sentido para a sua jornada, né, esteja preparado, mas não desista, né, e procure apoio também, né, parece que, eh a máxima aí que você está falando, parece assim que essa rede, né, essa rede de cooperação, ela é extremamente importante também para viabilizar o seu caminho, né. Exato. E além disso, é bom conversar com outras pessoas que passaram por isso, para você ver que você não está só. É igual encontros de casais, né. É sempre bom um casal conversar com outro casal para saber que todo mundo tem problemas, ou quando você tem filhos e tem dificuldades, você entender que todas as pessoas passam por dificuldades na tarefa de educar filhos. Então, esse é um dos problemas, por exemplo, que eu vejo na igreja. Eu ajudei vários casais, eu escrevi livros sobre relacionamento por causa dos casais que eu ajudei na igreja, em que qual é o grande problema da igreja? É a ideia que nós somos obrigados a ter uma família perfeita. Tá certo? Não tem nada a ver com empreendedorismo, mas eu quero dar esse exemplo. Aí a gente tem um monte de casal, um monte de gente na igreja que está vivendo relacionamentos doentios, mas não pode mostrar isso. Então a gente precisa acabar com isso, acabar com essas mentiras e dizer: "Não, cara, não é as famílias têm problema, mesmo dentro da igreja". Certo? Assim como até alguns anos atrás, um cristão ter depressão era um sinal de falta de fé. O que é completamente absurdo, mas as pessoas insistiam nessa mentira. Então, tirar o romantismo dessas coisas ajuda muito a você entender: "Cara, essa é a realidade, esse é o que você tem, dá para trabalhar em cima disso". Porque aí fica mais fácil, você tem que, infelizmente, quebrar algumas coisas para poder construí-las corretamente. E no mundo dos negócios, no mundo empresarial, essa realidade é muito forte, cara. Você tem que estar disposto a entender que não vai ser fácil, você vai receber muitos nãos, você vai ter que deixar o teu ego em casa todos os dias quando você for sair, ou escondê-lo dentro do teu quarto se você está trabalhando dentro de casa mesmo, porque você tem que estar disposto a receber as críticas. E essa é uma coisa que isso é o que me ajudou muito morar na Alemanha, por causa da cultura alemã de ser muito direta, né, os alemães são muito diretos, eles falam quando não gostam de você, ele fala, ele não está querendo te magoar, ele está querendo deixar claro alguma coisa. Então, e isso me ajudou. Em alguns momentos eu tenho problemas também, porque eu acabei assimilando isso, e quando eu falo com algumas pessoas de outras culturas, eu digo claramente o que eu acho e acabo saindo como o chato, o grosso, por causa dessa sinceridade. Mas, se você não trata as coisas com sinceridade, no sentido de esta é a realidade, você vai quebrar a cara lá na frente. Então é melhor ser bem direto. E com relação a Steve Jobs, é bom que você deu esse exemplo. Um jovem uma vez me escreveu, eu escrevi um livro há uns vários anos atrás, esse livro foi traduzido para vários idiomas, entre eles o romeno. E aí, desculpe-me, eu fui convidado para dar umas palestras na Romênia sobre o livro, né. E depois um jovem me escreve. E era um livro justamente sobre empreendedorismo, era um livro sobre utilizava o exemplo de José do Egito, né, o livro se chama Sonhar Não Basta, José, diretor e presidente. Utiliza o exemplo de José como um super exemplo pra gente. Resultado, esse jovem me escreve e diz: "Olha, eu, eu li o teu livro, estou todo empolgado para começar a minha empresa e tal, mas a minha mãe não entende, ela quer que eu continue na universidade, eu quero largar a universidade para começar a minha empresa". Aí eu disse: "Cara". Aí ele disse: "Ah, veja aí o exemplo de Elon Musk", deu outro exemplo de outra pessoa que eu nem sabia quem era. E aí eu fui atrás de ver. Aí o cara dizendo, né, citando esses exemplos, eu escrevi pra ele e disse: "Meu irmão, pra começo da história, Elon Musk fez 2 universidades, viu, fez 2 faculdades. E o outro cara que você mencionou também, e universidades tops. Então não vem com essa história de largar a universidade, porque, não é porque Steve Jobs largou a universidade que ele foi bem-sucedido. Ele foi bem-sucedido apesar de ter largado a universidade, são 2 coisas completamente diferentes. Então a ideia não é essa. E A o ideia é e o você. cara, eu sei que o podcast não é disso, mas eu acho que tem a ver com o que você está trazendo, mas, o Jobs, todo mundo sabe que o Jobs não seria nada do que ele foi sem o outro Steve, que era o Wozniak, né. E aquele era um gênio, era um cara que estudava demais, ele estudava por ele, pelo Jobs e por mais uma meia dúzia de pessoas. Exatamente. E vale aí é o que eu queria onde é que eu queria chegar, né, a gente olha os exemplos desses caras, aí vem o perigo do romantismo. A gente olha, pô, o Elon Musk, ou o Steve Jobs, ou seja lá quem for. Aí o que acontece é que
Você esquece que tanto o Steve Jobs quanto o Elon Musk ou qualquer outro tiveram falhas grandes. O Steve Jobs lançou produtos que foram terríveis, que não deram em nada, mas eles não desistiram. Eu sempre gosto de usar o exemplo da seleção brasileira de futebol. O Brasil, o país que mais ganhou Copas do Mundo. O Brasil foi o país que mais participou de Copas do Mundo, participou de todas. E o que acontece com o Brasil? Se ele ganhou 5, ele perdeu quantas? Cara, ele perdeu pelo menos 15. Então, o Brasil teve derrotas terríveis, 7-1 contra a Alemanha. Cara, eu moro na Alemanha, eu como brasileiro, imagina. Ainda bem que eu não assisti o jogo, eu estava dormindo. E quando as pessoas me mandando mensagem, né? Eu lembro que os funcionários da minha empresa me escreveram e disseram: "Ah, amanhã a gente leva um chocolate para adoçar o teu dia, porque foi uma desgraça". Mas o que acontece? É você se levantar, cara. É você se levantar. Não, eu tô aprendendo. Porque, olha, uma das coisas mais cruciais para te fazer, para ter, não tô dizendo que vai te ajudar a ser bem-sucedido na vida empresarial, mas que são cruciais para você ter algum futuro na vida, empresarial, é você não ter medo de passar pelo ridículo. É você ter coragem de lançar o produto e saber que pode dar errado, que pode ser uma tragédia. Por isso que eu digo isso sempre, quando eu falo na igreja, eu digo: "Vocês da igreja, vocês têm uma coisa excepcional na mãos de vocês", principalmente os que cresceram na igreja. Eu não cresci, eu me converti, eu tinha 17 anos. Mas o que acontece? Eu digo: "Cara, vocês desde pequeno, vocês são ensinados a ir na frente, anunciar o hino, cantar um hino, tocar um instrumento, passar uma carta uma como é que se chama? Carta missionária". Eu digo: "Cara, vocês não sabem, isso é treinamento para você falar em público, cara". Quando eu cheguei na Alemanha e me pediram para dar uma palestra lá no Instituto Max Planck, né. Pô, eu chego lá, aqueles caras, cientistas, entendeu, um super, departamento, um super, instituto, aí lá vai eu, cara, falar em público. O cara sai de Mossoró para dar uma palestra aqui na Alemanha, no Max Planck. Aí, cara, eu me levantei, mas eu estava acostumado, toda quarta-feira praticamente eu pregava na igreja, entendeu. Cara, eu comecei a falar e você nota o público parado olhando para você, né. Aí chega no fim da minha palestra, os caras paralisados olhando pra mim, um cara chegou pra mim e disse: "Meu irmão, você fala igual o pessoal da televisão, como é isso?". Então começaram a notar que eu tinha um talento. Eu não era mais inteligente do que ninguém, mas eu tinha algo que eles não tinham. Eu tinha uma escola chamada igreja, onde eu pregava constantemente. E isso, cara, falar em público, eu sempre digo isso, é o medo número um. Tem mais gente disposta a brigar com a anaconda do que subir num púlpito e falar em público. Então, e eu tive essa escola, e eu digo para o pessoal: "Vocês têm isso, cara, isso é uma arma brutal". Então eu fui convidado já várias vezes para dar palestra em tudo que é lugar aí, mas por causa daquelas vezes em que eu não tive, em que eu estive disposto a pregar na igreja, a passar uma lição da escola sabatina, e eu agradeço a todas essas pessoas que confiaram em mim. Tinha uma irmã lá em Mossoró, chama-se Amélia. Ela disse: "Cara, eu queria que você passasse a escola sabatina". Eu: "Como é passar uma lição? Não sei nem o que é isso". Ela: "Não, fala aqui". Ela me explicou e me deixou passando lá. Cara, foi horrível. A primeira lição que eu passei foi uma desgraça. Depois alguém veio e disse: "Não, a gente quer que você pregue". O meu primeiro sermão foi uma miséria. Então, mas o quê? Você vai aprendendo, você vai melhorando seu talento, você vai afiando, né, você vai melhorando isso aí. De repente, Deus vai te colocar em locais e aí você vai entender por que que foi importante passar por aqueles momentos humildes em que você foi treinado, você foi crescendo, e que essas coisas me ajudaram brutalmente, certo? Brutalmente, a não sei quanto, daquelas das minhas oportunidades, são responsáveis por onde por me trazerem até aqui, mas eu não tenho dúvidas que elas foram essenciais. Então, desculpa que eu já estou misturando um monte de coisa, né, o TDAH ajuda, né, você misturar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o que eu quero dizer é que fazer com que a gente tire o romantismo e entenda que esses grandes homens do empreendedorismo tiveram fracassos grandes, faz você entender, cara, não é o fim do mundo, a seleção brasileira levou surras e mesmo assim ainda é hoje, até hoje, a seleção que mais ganhou Copa do Mundo. Então, nós temos que estar dispostos a passar pelo fracasso para poder chegar onde a gente gostaria de chegar, que às vezes a gente nem sabe onde é que a gente vai chegar ou onde é que a gente quer que ia chegar. Mas uma coisa, eu faço o que eu gosto, certo? Eu lembro de uma frase do Mendeleev, né, o cara da tabela periódica, ele disse uma vez: "Cara, tudo que eu só fiz o que eu gostava de fazer". Então eu tenho esse privilégio, tá certo? De trabalhar, eu sou envolvido em várias empresas
E eu te digo, eu faço o que eu gosto. Não significa que eu gosto de fazer tudo o que eu faço, mas assim, no fim das contas, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, mesmo em vários momentos as coisas não darem certo. Eu montei empresas que foram verdadeiros fracassos, já vendi empresa em que nós perdemos dinheiro, já desenvolvi produtos que apresentaram problemas, nós tivemos que refazer as coisas, mas as coisas que eu vivi com os resultados positivos, vou dar um exemplo aqui, o primeiro produto que não era um implante, era um spray para tratar feridas crônicas, e que nós desenvolvemos e trouxemos para o mercado alemão, né. Não sei se vocês são familiares com ou vocês entendem a ideia de ferida crônica, né, aquela ferida que não sara, ela está aberta lá, pé de diabético, por exemplo. Então você tem feridas gigantescas, e às vezes elas estão abertas por 10 anos, e algumas têm um mau cheiro e tal. Aí o que acontece, a gente lança esse produto no mercado, então um dia um senhor manda uma carta pra gente, estava escrito assim: "Cara, eu queria agradecer a vocês, porque a ferida fechou e os meus netos querem brincar comigo de novo". Olha só, cara, quando eu recebi uma carta dessa, eu parei assim, "Caraca, já valeu a pena, bicho, todo aquele sofrimento, toda aquela documentação que eu tive que passar". Sabe como você sai assim, não ganhei dinheiro com isso, mas eu ganhei uma alegria que eu acho que isso tanto é que eu tô comentando isso com vocês, que eu nunca esqueci, tá certo? Aquilo muito, me alegrou muito, muito, muito. Então, apesar de todos os problemas e dificuldades e desgraças, momentos vieram e Deus queira que outros ainda venham pela frente, em que eu me senti feliz pelo suor do meu trabalho. Eh, Rivelino, tá sendo um excelente programa, mas a gente tá agora indo por condução para o encerramento dele, né, mas a gente não pode deixar de falar, porque você já citou aqui o homem, pesquisador, o homem empresário, citou por tabela também o homem, né, pai de família, né, e eu gostaria que você fechasse também com esse homem missionário, esse homem evangelista, tá. Como é que é, eu li um pouco do seu currículo, né, a gente falou um pouco antes do programa, e você com todas essas ocupações ainda tem tempo de ajudar a palavra de Deus a outras pessoas. Você podia falar sobre esse trabalho? Uma coisa muito importante para o nosso público, tá, gente? A gente gosta de apresentar o currículo dos entrevistados, esse tipo de trabalho dos caras, mas não é uma questão de vaidade, não é uma questão de a gente não faz isso por uma questão de querer botar a pessoa no patamar lá em cima, mas é mostrar que os nossos convidados, de maneira geral, eles têm esse compromisso que é a nossa missão, né, por exemplo, o Paulo fazia tenda, né, Paulo ele também trabalhava, né, como os vários outros discípulos, se você pensar nos nossos patriarcas, eles eram, fazendeiros, eles eram pecuaristas, né, todos eles a maioria deles tinham seus trabalhos, alguns eram profetas ou sacerdotes em tempo integral, mas a maioria tinha outras ocupações também, o próprio Jesus era carpinteiro, né, gente. Então a gente sempre gosta de chamar atenção para essa particularidade da vida de nossos entrevistados, novamente, não por uma questão de encher a bola do cara, "Ah, porque o Rivelino tem doutorado, porque ele é empresário", não tem a ver com vaidade ou esse tipo de coisa, pelo contrário, é mostrar que nós como cristãos temos que nos destacar em tudo que fazemos. Na Bíblia todo mundo procurava a excelência, seja lá no que fizesse, tá certo? A Bíblia honra a excelência, né, e a gente tem que se esforçar em fazer o máximo que a gente pode. Aqui o Rivelino é um convidado que mostrou que tem procurado batalhar em várias frentes, cai, levanta, mas procurando o melhor, tanto como pai, como empresário, como pesquisador. Mas eu queria também que você falasse desse espaço que eu já percebi que é importante na sua vida, para esse trabalho evangelístico, missionário, esse trabalho para a obra de Deus. Podia falar um pouco para a gente sobre isso? É, claro, assim, eu ajudo, né, a igreja naquilo que eu posso. Eu ajudei na época do meu doutorado, quando eu morava em Potsdam, que fica ao lado de Berlim, eu estava praticamente morrendo da fé na fé. Eu não falava alemão, frequentava a igreja alemã, tinha um irmão que traduzia lá para inglês, mas não era a mesma coisa. Imagina, você está acostumado com uma igreja extremamente ativa, como é a igreja no Brasil, você chega na Alemanha, é outro mundo, né, outra cultura e tal. E eu estava muito fraco na fé. E aí um dia, um irmão na igreja alemã me disse: "Olha, vai ter um pregador brasileiro pregando no Hospital Adventista de Berlim esse fim de semana".
Aí eu: "É mesmo, cara", e tal, aí eu fui. E era um brasileiro alemão, chamava-se Bernd Wolter, infelizmente ele já faleceu. Ele foi nosso pastor, tá? Foi pastor meu e do Edinardo, lá na igreja da Asa Norte, justamente nesse processo aí, quando infelizmente ele faleceu, foi quando ele mudou lá pra nossa igreja, lá uma curiosidade, eu já não sabia desse detalhe, tá sabendo agora. Ó, o Walter eu poderia contar várias histórias, então, o que acontece, eu fui assistir o culto, né, e aí quando ele encerrou de fazer sério, eu fui cumprimentá-lo e eu disse: "Ô rapaz, eu sou brasileiro também, que bom te ver". Aí o Walter olhou pra mim e disse: "Você sabe pregar?" Eu disse: "Sei". Eles: "Vamos montar uma igreja de língua portuguesa aqui?" Eu disse: "Cara, salvou minha vida". Então, nós montamos a primeira igreja de língua portuguesa, foi em Berlim, e a igreja se desenvolveu, teve uma filha que foi a igreja hispana, e aí eu me mudo para o Canadá. Ajudei muito na igreja portuguesa de Toronto, pregava também nas outras igrejas de língua inglesa e espanhola, mas aí eu volto para a Alemanha, dessa vez para Mainz, e fui um dia visitar a escola adventista em Darmstadt, que chama-se Marienhöhe, e lá encontrei algumas pessoas de língua portuguesa, tinha lá um casal de Portugal, umas 2 ou 3 pessoas de Moçambique, outras de Angola, uns 2 ou 3 brasileiros, e eu disse: "Gente, vocês estão aqui e tal, vamos montar uma igreja de língua portuguesa", e aí eles concordaram, e aí nós começamos a montar a igreja de língua portuguesa, e essa igreja está viva hoje, graças a Deus, na cidade de Darmstadt, eu ainda sou o ancião da igreja, prego ou lá ou em alguma outra igreja praticamente todos os sábados, e tanto que essa igreja de língua portuguesa, ela tem vários visitantes que não falam português, então nós os chamamos de estrangeiros, né, então são os alemães que vêm para a igreja de língua portuguesa, porque gostam, que é mais animada e tal, e aí nós traduzimos para alemão. Nós temos uma classe da escola sabatina em alemão para os estrangeiros da igreja de língua portuguesa, e eu faço parte também, que é um trabalho que é muito bonito, eu sou vice-presidente de uma associação aqui na Alemanha, chama-se La Espérance, que, hã, já existe há quase 40 anos. E faz mais ou menos uns 10 anos que eu faço parte, e essa instituição ela tem orfanatos e escolas em vários países, né, principalmente na África, temos um orfanato na Bolívia também, e uma escola no Brasil. Então é algo, assim, que me dá muito prazer de ver o impacto, né, dessa escola, desse orfanato, de ver alguns anos atrás vieram dois ex-órfãos de Uganda, que faziam parte do nosso orfanato em Uganda, vieram participar de uma reunião anual que nós temos aqui, e um deles estava fazendo doutorado em enfermagem na Inglaterra e o outro fazia doutorado, acho que aqui na Alemanha, e foi muito bonito ver aqueles 2 jovens que um dia foram órfãos, né. E só para você ter uma ideia, o primeiro orfanato em Ruanda, né, não Uganda, mas em Ruanda, agora, depois do genocídio de 94, foi o nosso orfanato. Quando o meu amigo entra em Ruanda, ainda com as pessoas mortas no meio da rua, e a igreja adventista deu para ele o hospital adventista de Moganeiro, ele entra com 3.000 pessoas mortas dentro do hospital, no campus do hospital, e ele sai juntando as crianças que ele encontrava no meio da floresta para montar o orfanato ali, numa situação dessa. Esse orfanato depois a gente teve que transformar numa escola técnica, porque o governo de Ruanda depois decretou que não existem mais órfãos no país. E agora é uma escola, nós temos uma escola em Ruanda que é uma escola de agricultura, né, escola técnica, nós temos, para não perder, né, porque essas crianças foram praticamente jogadas na rua ou tiveram que ser colocadas nas casas de algumas pessoas que elas nem conheciam direito, depois saíram. Então, para tentar salvar o máximo possível, nós transformamos o orfanato numa escola, e aí colocamos dentro aqueles que nós podíamos, e hoje nós temos quase 200 alunos nessa escola. Na escola na Etiópia, nós temos mais de 1.000 alunos. Então, assim, é um trabalho muito bonito, totalmente feito aqui na Alemanha por voluntários, quer dizer, nós temos 2 pessoas que nós trabalham meio expediente, que nós pagamos meio salário, mas o resto todo mundo faz praticamente de graça e, eh, tentamos conseguir doações para manter esses locais e salvar essas vidas. É um trabalho que, cara, me dá muita alegria de ver o impacto na vida dessas pessoas. Então, assim, eu tento reconhecer todos os dias
o quanto Deus tem sido misericordioso comigo e com a minha família e tento retribuir um pouco para a sociedade. É isso, eu acho que o programa de hoje vai ficando por aqui. Peço para o Alex deixar algumas palavras e, por fim, o nosso convidado Rivelino fechar o programa de hoje. Gente, eu quero dizer assim, ó, né, se esse podcast de hoje não vale o seu coraçãozinho, a sua inscrição no nosso canal aí, eu não sei mais do que vale, né? É maravilhoso aí, rapaz. Muito obrigado, tá, Rivelino, ter aceitado esse convite, ter aceito, né, ter trazido tantas coisas aí maravilhosas, né, em tantas áreas diferentes. Realmente voou essa hora, né? E agradecer, né, você que escutou também e tal. E eu quero aproveitar, Ednardo, já, né, as últimas palavras é mais ou menos aquilo que a gente já disse, né? Não tem almoço grátis, tudo é muita luta. Eu não acredito simplesmente na sorte. Sim, existe providência, existem algumas coisas aí que dependem do acaso, mas 99,9% das vezes é muito sangue, suor e lágrimas, né? Acho que o Rivelino trouxe isso muito claro pra gente. Então isso sirva de, né, de apoio, de incentivo para você, né, que está lutando, seja qual for o seu empreendimento, né, que encontre encorajamento nisso aí para prosseguir, para não desanimar, se realmente você entende que isso é a sua missão. E eu quero aproveitar, mandar um abraço, Ednardo, você permitindo aqui, para as nossas crianças. Nós temos crianças que estão acompanhando o nosso podcast, olha só, né? Estão acompanhando o podcast, estão escutando e estão dando like, entre elas a Isabela e o Heitor, tá bom? Um abraço para vocês aí, um beijo super especial. Se você é uma criança e está escutando o nosso podcast, né, exemplo lá do nosso professor Rodrigo Udo, que o filho dele acompanha assiduamente o nosso podcast, se você é criança e está acompanhando o nosso podcast, manda um e-mail pra gente, ou então pede pro papai e mamãe mandar um e-mail pra gente aí, falando o seu nome. Você pode fazer perguntas aí, a gente tenta responder aqui no podcast também, tá certo? Muito obrigado aí pela audiência de todos. As últimas palavras são geralmente palavras de encorajamentos ou eu deveria fazer uma oração? A mensagem é sua, pode fechar com oração de encorajamento se você quiser. Ótimo. Então, olha, eu só tenho que agradecer pelo convite e desejar a todos muita sorte. E a minha oração é que você possa entender que se você foi abençoado, é para abençoar outras pessoas, né? Quando Deus chama Abraão, ele diz: eu te abençoarei e você será uma bênção. Então, que sejamos mais humildes, mais desejosos de abençoar os outros, né? De ser uma bênção onde quer que a gente esteja. Então, que Deus abençoe a cada um que esteja ouvindo, quer seja no mundo empresarial ou na vida acadêmica, ou, sei lá, tem a tua loja. Faça do teu trabalho, faça com paixão, goste daquilo. Se você não gosta, tá certo? Ou aprenda a gostar, ou então muda. Nunca é tarde para se fazer algo novo. Tem que estar disposto a encarar a realidade, né? Não romantize, que eu acho que vai dar certo. E se não der, começa de novo. Então, um grande abraço a todos. Foi um prazer conversar com vocês dois e com todos aqueles. Se quiserem se tiverem perguntas, fique à vontade para me contactar por e-mail ou pelas mídias sociais. Um grande abraço a todos. Um abraço e até o próximo programa, amigos. Até mais. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.